Alô, Prisca. Oi, Anitta. Prazer te conhecer. Muito prazer também. Muito obrigada pela sua disponibilidade para essa conversa. Fiquei muito contente de você poder estar aqui, né? Também, muito bom. O projeto é muito bom. Bom. E aí você já viu um pouquinho, então, né? A nossa proposta é que cada autor converse sobre algum autor e algum texto desse outro autor ou autora, né? Que lhe seja inspirador, né, para sua Uhum, própria criação. E aí depois a gente faz umas leituras, né, desse seu do texto que você escolheu de um outro uhum, autor e de algum texto seu também. uhum. Sim. Bem, então, foi um grande desafio escolher um autor. Acho que todo mundo coincide um pouco nisso, né? Mas eu sempre fui muito fascinada e fui formada até como autora, como poeta, pelo pensamento dos poetas do segundo pós-guerra europeu, né? E aí, uma das vozes mais importantes para mim foi a Igor Bachmann, né? E aí eu resolvi trazer para vocês um pouco da poesia da Bachmann, essa poeta austríaca, né? Que viveu até pouco, viveu 50 anos, né? Nasceu em 26, morreu em 73, mas que viveu nesse concentrado de quase 50 anos uma série de transformações, porque ela nasceu, na verdade, no entre-guerra, né? Justamente naquele momento em que a Europa vive uma transformação recém-saída da Primeira Guerra, muito grave, e com pensamento, com a subida forte, a ascensão de pensamentos fascistas, né, em todo o território europeu, Itália, Alemanha. Ela era austríaca, então também vivia o eco um pouco desse avanço, né? E ela comenta essa edição, desculpem, a edição acabou de sair pela Todavia, acho que o ano passado, com uma tradução primorosa da Cavalcante, Cláudia Cavalcante, que é a tradutora também do Celan, né, no Brasil. E ela traz um pós-fácil também primoroso, onde contextualiza muito bem tanto a obra quanto a trajetória da autora, né? E aí, então, ela viveu essas transformações tão assim marcantes, né, tanto da própria infância, ela diz, né, a Cavalcante traz alguns fragmentos, inclusive autobiográficos, que a Bachmann escreveu, em que ela diz que dos primeiras lembranças que ela tem da própria infância é a entrada das tropas alemãs na cidade dela, né, que a partir dali ela meio que saiu da infância mesmo, né, foi um trauma muito grande. E aí toda a obra dela se forma em cima da reflexão, né? Ela é formada em filosofia. E o que me chama muita atenção, o que muito me impactou na obra da Bachmann, para além da questão da obra, né, que depois eu comento um pouco, são alguns aspectos que voltam, né, na minha vida também, dentro da pesquisa que eu desenvolvo, né, na universidade. Eu venho trabalhando com literatura em tempo de exceção. É um pouco um tema que abrange várias camadas, né, da relação do sujeito com a realidade intelectual, né, na sociedade. E aí ela tem uma obra cuja reflexão e cuja obra também cria um arco um pouco no que seria o pensamento poético da Europa do segundo pós-guerra, né. Tem aspectos fortemente biográficos, nos quais eu me encontro, tenho uma afinidade com ela, e depois eu vou ler uns trechinhos, porque ela nasceu numa região de fronteiriça. Né? Ela comenta muitas vezes que a ideia da fronteira era muito marcante para ela em divisão de mundo, uma região de vales, de montanhas e de fronteira. E isso bate muito com a minha própria formação pessoal também, porque eu venho de uma região, primeiramente de fronteira linguística, como Suíça, né? Eu sempre convivi com várias línguas ao mesmo tempo, e, paralelamente a isso, cresci a 10 quilômetros da Itália, na fronteira suíça. A fronteira, para mim, é uma questão cotidiana, assim, fazer compras na Itália, voltar para... Então, a ideia da fronteira é algo muito presente no meu imaginário, e nela também. E isso marca não só, né, um mero dado biográfico, mas eu acho que tem elementos ali que marcam muito também essa ideia de uma vontade de viajar, de deslocar-se, né? De a fronteira como algo para ser alcançado também, assim, o possível está justo ali do lado, né?
é uma maneira de encarar também a língua e a relação com a palavra que me é muito próxima, né? E me parece que ela também tem muito essa ideia da fronteira como limiar, não só geográfico, mas simbólico e linguístico. E finalmente como poeta, porque quando comecei a conhecer a obra dela, eu leio alemão, mas não fluente, mas eu consigo, mas eu sempre li ela em tradução, né, paralelamente. Então comecei a lê-la em tradução italiana, depois eu fui comprando as edições espanholas. À medida que eu me deslocava linguisticamente nos lugares onde eu ia morar, comprava as edições de outras línguas. Até finalmente no Brasil, eu por muitos anos trabalhei com os alunos com uma edição da Sírio Elvin, que tinha em Portugal, pequena, e finalmente saiu essa antologia que eu acho primorosa e fiquei muito feliz, bateu muito forte em mim, porque é uma autora que acho assim, muito importante. Eu vira e mexe trabalho com ela na sala de aula, na pós, ou mesmo eu não sendo da área de alemão, né, originalmente como professora. Mas eu gosto ali também de cruzar fronteiras, assim, né? E trazer para dentro da reflexão do que é o poético, de determinada construção da evolução da relação do sujeito com a poesia. Aí eu gosto sempre de trazer a Barman como uma referência. Então é por isso que eu escolhi ela e, de alguma forma, ela vem me acompanhando na minha trajetória, porque também eu tenho fortemente essa ligação com a ideia de uma transposição de fronteira no meu trabalho poético, pela própria relação que eu tenho com as línguas, né? Eu escrevo em italiano, originalmente, mas eu nasci numa região linguística de língua materna italiana, mas em casa a gente não fala italiano, por exemplo. A gente fala dialetos, né? Vários, inclusive. O italiano é uma língua oficial, óbvio, mas não é a língua, como é que eu vou dizer, não é a língua que eu uso para me comunicar com a família. Isso para muitos anos foi normal para mim, até me mudar para o Brasil, onde eu percebi que há uma certa unidade geral, né, entre a língua de casa e a língua de fora de casa, né? Então essa relação de qualquer forma complexa e muito permeável com as línguas, eu acho que é um dado muito comum para muitas pessoas que escrevem, independendo de onde nasceram, na verdade, né? Tem muito a ver com questões biográficas, mas no meu caso específico ela me forjou muito, assim, até porque eu passo a escrever em francês e português e me traduzo nessas línguas. Então, de novo, né, e tendo a ler e trabalhar muito hoje com autores e autoras que escrevem em várias línguas, até como projeto de pesquisa e de autotradução. Então, essa ideia de uma palavra que volta muito na obra da Bachmann, que é a ideia da fronteira, da Grenze, que não é só fronteira geográfica, mas fronteira linguística e simbólica, né? O que está do outro lado, né? É algo que hoje eu vejo como um elemento muito importante na obra dela e na minha também. Então, acho que tem muito a ver, por isso que eu achei que ela continua sendo muito importante para mim, e sempre que eu preciso, assim, dar um tempo no que estou escrevendo e resgatar, né, algo da escrita, um vigor, uma vitalidade, eu pego a Barman para ler. Eu ia te pedir mesmo para falar um pouco desse seu trânsito entre as línguas, né? Essa questão da autotradução e quando que o poema vem em italiano, quando que ele vem em português, ou se ele sempre vem em italiano, se ele vem em dialeto, né? Que eu acho muito interessante isso na sua poesia e também como que o poema se desloca quando ele é deslocado de língua também, né? Então, eu ia te falar para falar disso, então ótimo que você já falou, já trouxe uma autora que trabalha com a questão da fronteira e que acho que é realmente uma coisa importante para o seu trabalho, né? E super atual também. Né? Sim, sim. Então, no meu caso específico, bom, é uma pergunta que muitas vezes eu respondo. Na verdade, não há um parâmetro, né? No sentido, não é que nasce sempre um italiano. Nasce nas três línguas, italiano, francês e português. Né? Em geral, eu escrevo, tenho algumas obras escritas inicialmente numa dessas três línguas. O que determina? Racionalmente, eu não sei dizer.
Eu acho que tem a ver muito com o estímulo inicial que provoca que pode ser uma imagem, algo que eu vivi, ou que provoca o ponto de partida, né? Por exemplo, há um livro um dos últimos livros que eu publiquei, que é Animal Extremo, que saiu em 2017 pela Patois, é um livro que nasceu primeiramente em francês, porque claramente traz uma vivência que é até não é muito inovadora, mas que tem a ver com o sujeito na cidade moderna, que é um tema bodleriano, né? E aí eu quis trabalhar muito o sentimento de um sujeito que mora num prédio, é em parte vivência minha, mas numa cidade profundamente cosmopolita, onde há 15, 20 línguas que você ouve no vão do prédio, né? Então, para fazer esse livro, como ele era muito colado com uma vivência muito relacionada a algo que eu vivi em Genebra, uma cidade onde eu vivi 10 anos, foi quase natural escrevê-lo em francês, porque tinha muito, era quase afetivamente colado com aquilo. Claro que um trabalho não é confessional, né? Há um distanciamento, mas há uma certa forma de se lidar com o mundo que era muito de uma cidade francesa, vamos dizer, né? Porque me evoca toda essa experiência que é muito moderna, de Baudelaire para cá, né? Do poeta que lida com a cidade. Então, foi em francês em função disso, mas saiu só em português. Eu traduzi porque a relação com a França, em termos editoriais, é mais lenta, por uma série de razões. Eu moro aqui e foi mais... Aí eu comecei a traduzir e acabou que saiu primeiro em português. Então, tem essa questão também, que são exigências externas. Mas esse nasceu em francês, então é muito claro o porquê nesse caso, né? Agora, por exemplo, um dos últimos trabalhos que eu realizei é um trabalho que nasceu a partir das tragédias de Mariana, principalmente Mariana. Brumadinho eu já estava envolvida, né? E estranhamente escrevi em italiano, não em português. O porquê, racionalmente eu não sei. Eu acho que tem a ver com uma coisa muito estranha. Tem a ver com o fato que a linguagem que eu encontrei é uma linguagem extremamente seca e cabralina, que no italiano é deslocada. Quer dizer, eu gosto de trazer esse deslocamento. Uma linguagem muito cabralina no Brasil é muito aceita, mas já é algo inscrito na própria poética brasileira, a tradição, né? Na Itália, em geral, há uma tradição, simplificando, mais aberta, mais do canto, né? Essa linguagem extremamente seca, ela não é tão comum. E eu achei que fosse mais, como é que eu vou dizer, colou melhor para a minha própria experiência de escrita, aquele excesso todo que era de lama, né? Aquele excesso em todos os sentidos, numa linguagem de esvaziamento, né? E eu achei que no italiano fosse um pouco estranha, né? Então, é difícil dizer, né, o que leva inicialmente a escolher uma língua, né? Mas, com certeza, quando há transposição das línguas, quando me traduzo, não é tradução. Inevitavelmente, a língua de chegada é diferente, mexe no poema e vai acabar mexendo na original. Há sempre uma transposição entre as duas. É um processo meio de canteiro de obras, assim, sabe? Eu gosto dessa imagem, que não é infinito, né? E me interessa hoje é mais só consciente, me interessa esse deslocamento que você talvez consegue inserir na língua que te recebe, mas com eco de uma outra língua ou de outro mundo cultural, por exemplo, né? O Animal Extremo é um livro que aqui foi lido, mas eu percebo que não sei, não teve não digo uma recepção crítica, não é nesse sentido, mas eu acho que não há tanto eco de leitor, porque é poesia em prosa, é uma poesia onde quase não tem sujeito, quase não tem eu, e eu acho que destoa um pouco, me parece, de uma certa tradição lírica brasileira, né? Já se tivesse saído na França, acho que seria quase que, tipo, um review de algo já muito, muito comum, vamos dizer, né? Então, gosto disso também, gosto de tentar trazer esses cruzamentos que não são só linguísticos, mas de referências, de tradições. Claro que não é um processo racional, né? Não vou sentar e dizer, mas acaba que o trabalho que é invisível, né, que é de autotradução, ele contempla isso, naturalmente. Assim, sou muito mais rigorosa em determinados casos, por conta dessas questões, porque eu tenho consciência que cai uma tradição em cima de uma língua.
e como que ela é, quer dizer, estou no processo de tradução desse livro sobre Mariana. Me levou 3 anos, por exemplo. Porque eu tinha consciência de que muita gente já tinha falado disso, e tem Drummond, e tem... Então tem que tentar sair do óbvio, usando imagens que não são as imagens que talvez na Itália funcionem, né? Então é todo um trabalho que tem a ver com a língua, mas também com uma tradição, que aí não é a minha, assim, né? Então é um canteiro, essa ideia do canteiro, mas de qualquer forma tem essa ideia da fronteira, né? Como ela usa, só para voltarmos E gosto muito na Bachmann também, que é uma tônica desses autores desse período também, a concepção de uma poesia que pensa, quer dizer, de uma poesia que reflete, né? Que ela introduz para dentro do discurso poético a reflexão, né? Ouvir, conectar-se com o seu tempo, com as contradições individuais e sociais, mas que ela como é que eu vou dizer? Que ela usa a linguagem com a consciência de que ela não é portadora de verdades, né? O segundo pós-guerra isso é muito forte, né? Nós não temos a verdade, não me peças a palavra, né? Mas ao mesmo tempo que quer reconstruir alguma reflexão, quer dizer, ela é um instrumento que vai se aliar a uma ideia de uma reconstrução de pensamento após a barbárie, né? Isso eu acho muito interessante como papel da poesia, vamos dizer, como função da poesia. Então, me parece que esses autores da Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, acho que eles fazem todo sentido hoje, né? Sim, exatamente. É engraçado porque eu ia ler um poema, acho que talvez possa Sim. já, justamente desse primeiro livro dela, ela estreia para estudar as datas certas, O Tempo Adiado, em 1953. E aí, nesse primeiro livro, que é recebido com muita atenção da crítica, tem um poema que é Todos os Dias, e que justamente começa assim, né? Parece que retoma suas palavras, né? A guerra não é mais declarada, mas mantida. O inaudito tornou-se ordinário. O herói fica longe das lutas. O fraco é deslocado para as zonas de combate. O uniforme do dia é a paciência, a condecoração, a pobre estrela da esperança sobre o coração. Ela é entregue quando nada mais acontece, quando o fogo cerrado emudece, quando o inimigo se tornou invisível e a sombra do eterno armamento cobre o céu. Ela é entregue pela fuga diante das bandeiras, pela valentia diante do amigo, pela traição de segredos indignos e a não obediência de toda a ordem. É bem atual, é bem contemporânea, né? E é interessante porque me parece que o livro que abre, na antologia é o livro que abre, mas acho que até na própria coletânea da Bachmann, o livro que abre, que é bem conhecido, que é O Tempo Adiado, é bem contemporâneo com o nosso tempo que nós vivemos, não só no tempo da espera, dessa pandemia, né? Mas até o próprio tempo nosso brasileiro, né? Aí eu gostaria de ler esse poema. O Tempo Adiado. Vem aí dias piores. O tempo adiado até nova ordem surge no horizonte. Em breve deves amarrar os sapatos e espantar os cães para os charcos, pois as vísceras dos peixes esfriaram no vento. A luz da anileira arde pobremente. Teu olhar pressente a penumbra. O tempo adiado até nova ordem desponta no horizonte. Do outro lado, afunda tua amada na areia. Ele sobe-lhe pelo cabelo esvoaçante, ele corta-lhe a palavra, ele ordena-lhe o silêncio, ele encontra-a mortal e pronta para a despedida, depois de cada abraço. Não olha para trás, amarra teus sapatos, espanta os cães, joga os peixes ao mar, anula a anileira, vem aí, dias piores. Ela é muito potente. E esse em 53, né? Em princípio, já saindo da guerra, né? Mas há todo esse rastro, né? Quer dizer, de compreensão do que foi aquilo, né? Como é que nós chegamos até aí e como é que o humano foi capaz disso, né?
Então é interessante, assim, né? Como você vê que é uma poesia que reflete, né? Que tende a pensar, não Sim. tanto a dizer, olha, saímos da guerra, né? Vamos reconstruir, mas na verdade ela tenta quase cirúrgica, ela tem muito rigor também. Eu gosto disso, que é um pensamento com rigor, né? E ela tenta se debruçar sobre o cadáver, na verdade, para entender, né, dentro dele como aconteceu a morte, né? Então é uma poesia que não concede muito, assim. Eu acho bem interessante É um- e bem contemporâneo. Interessante. E aí, quando a gente cruza isso também com aspectos biográficos, embora até goste de separar, né, a obra da biografia, mas em determinados casos é difícil, até porque havia ali um aspecto que era a guerra, né, e na guerra você sabe que você não está tem um lado, né, tem dois lados na verdade, né. Então o biográfico em tempos de exceção ele é crucial, né. Você pode se salvar ou você pode ser aquele sacrificado, né? Então, ela, por exemplo, era austríaca, o pai era afiliado ao nazismo. Então, esse aspecto da contradição também do sujeito, né? E ela teve uma relação longa com Celan, amorosa, poética, assim, até o final, praticamente. Morreu poucos anos depois do suicídio dele. Então, assim, é interessante para pensarmos um tempo também, né? Eu acho isso muito interessante, sem catar, assim, como é que eu vou dizer, as fofoquinhas do biográfico, mas pegar o biográfico como o sujeito que é atravessado pela história, né? Eu acho muito interessante como que isso reflete na construção de um pensamento e de uma obra. Talvez, ao invés de ler um poema, eu vou ler um depoimento que ela dá numa biografia, que a Cláudia Cavalcante traz no final, que eu acho interessante, toca alguns aspectos que eu falei antes, né? É um depoimento da Bachmann sobre a própria vida. Ela diz o seguinte: passei minha juventude na Caríntia, ao sul, na fronteira, num vale com dois nomes, um alemão e outro esloveno. E a casa em que há gerações viviam meus antepassados, austríacos e vindonissos, desculpa, vindonissos, ainda hoje carrega um nome que soa estranho. Mas perto da fronteira ainda há outra fronteira, a fronteira da língua. E eu, cá como lá, sentia-me em casa, com as histórias dos fantasmas bons e maus de 2 e 3 países. Pois, para lá das montanhas, a 1 hora dali já fica a Itália. Acho que a estreiteza desse vale e a consciência da fronteira me imprimiram o sonho de viajar. Quando a guerra acabou, fui embora, chegando com minha impaciência à expectativa em Viena, que em minha imaginação fora inalcançável. De novo, um lugar na fronteira, entre leste e oeste, entre um grande passado e um obscuro futuro. E mesmo que, mais tarde, também chegasse a Paris e Londres, Alemanha e Itália, isso pouco sugere, pois em minha lembrança o caminho do vale até Viena sempre permanecerá o mais longo. Então é interessante, né? Essa ideia de um constante. E ela é uma autora extremamente inquieta, né? A inquietação será a marca crucial em toda a obra dela, né? Se deslocar-se contínuo, uma fronteira que sempre se adia, né? É interessante. E paradoxalmente, para o Celan, que foi o grande espelho dela, as fronteiras dele fechando, né? Por outra razão, por ele ser judeu, né? Então é interessante como, né, essa inquietação vai atravessando essas obras, né? Vou ler algo meu, então? Eu vou ler uns dois ou alguns poemas do livro que está saindo, na verdade. Agora, deve entrar na gráfica esses dias, pela Quelônio, e se chama O Mundo Mutilado. E é um livro, por acaso, em que trabalha um pouco com a ideia da migração, dos migrantes, e da migração e da minha migração nas línguas. E aí acho que vou ler 1 ou 2 poemas aqui. Bom, não tem título meus poemas, né? Não sabem que são anjos, os anjos que vivem conosco no campo. Acostumados a remexer no lixo, sabem do estômago a fome, do músculo as cãibras. Reviram as línguas como frutos caídos, cariados no chão, na torre dessa Babel horizontal. Aqui, onde o latim eslavo estala suas sementes, que florescem tardias. E no fígado do dia destilamos nosso álcool.
Os anjos vagam esquivos nos arredores de Idomene. Carregam consigo outros espectros, o rosto dos caídos, deitados na memória. Juntos dão voltas no limbo, no campo, onde prófugos perpétuos rondam em terra de pêndulos, enquanto esperam, enfileirados, a volta do tempo dos humanos. Bom, é um poema que trabalha com a ideia dos campos de refugiados, né? Que assolam praticamente todas as fronteiras da Europa hoje. Aí eu retomei um pouco essa temática que é muito presente hoje na poesia italiana, particularmente, né? É uma questão inevitável de ser vista, né? De várias abordagens, de várias maneiras, mas ela está muito presente em tudo que se escreve hoje na Itália. E aí talvez eu leia mais um poema, não sei se, mas aí desta vez mais relacionado com a questão da língua, que é uma dos aspectos que eu comentei aqui. São dois poemas pequenos relacionados. Do lado direito de mim, fala em italiano aquela que desce da montanha eterna, a filha que fostes, imperdoável pela neve, expulsa dos olhos. Il passo del San Gottardo è il tuo oceano. Teu oceano é de neve e de rubros cardos. O meu é parcial, uma vasta extensão de restos. Do lado esquerdo de mim, explode como bomba essa manga, do tamanho do coração, ácida e doce, como a língua que masco quando visto esse duplo. Porém me perturba, me angustia o excesso do seu gosto, que disfarça o incômodo dos fios entre os dentes. É um inteiro pomar que range meus versos. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa questão das línguas, né, como vasos comunicantes, assim, porque é um aspecto que é muito presente, não só nos autores migrantes que migram, mas às vezes até em autores que resolvem escrever numa das línguas, mas com a clara presença de outra na cabeça, né, ou na dicção, né. O caso do Celan, por exemplo, que tinha o romeno como língua de formação de casa e resolveu escrever em alemão. Então, acho interessante refletir sobre essa fronteira, né, que se dá entre o que se diz e o que não se diz entre as línguas, né. Há um mundo que vem com uma língua não só pelas palavras, o sentido, mas o que não é dito ali. O tom de voz muda também, há toda uma gestualidade, né. Então, a questão de escolher uma língua ou escrever em várias são desdobramentos, né, de possíveis países ao redor de uma fronteira, né, possíveis mundos, né. Eu vou ler então um poema desses que eu li agora em português e em italiano, só para ver como fica essa mudança, né? Há mudanças, inclusive, do texto. O texto muda bastante. E o tom, imagino, né? Bom, esplode il sapore di un mango dalle fattezze di un cuore, duro e dolce, giallastro, e la polpa che mastico quando uso le parole di un altro dizionario, e mi turba, mi angoscia, il gusto che sempre resta in bocca, questo scampolo di lingua tropicale, che stringe tutto in una morsa, con le sue fibre e i filamenti tra i denti, un suono che tinge di giallo l'intero linguaggio, dove è tutto un frutteto che si incastra tra i versi.